A graça e a paz do Senhor Jesus para todos nesta noite, amém? Quem já sentiu a presença de Deus nesta noite, aleluia? Sem delongas, eu convido a todos os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos desse texto, mas eu peço desde já que deixe sua Bíblia aberta para a meditação de forma mais exaustiva do texto, mais minuciosa. O texto de Atos, nós vamos pegar aqui alguns versículos como gancho para a exposição que estaremos fazendo mais abrangente do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. O texto diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns dos que faziam parte do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos e não viram ninguém. Amém? Eu peço a sua atenção para o que estaremos falando nesta noite através desse texto. Esse texto do livro de Atos dos Apóstolos é um dos textos que servem como divisor de águas desse livro. Afinal de contas, nós vamos ver uma divisão clara do texto daqui para frente. Até esse momento, principalmente ali, a morte de Estevão, nós vamos ver a igreja ainda presa em Jerusalém, porque a igreja, os apóstolos, os discípulos, pensavam que Jesus retornaria logo, e estavam ali ligados ainda muito ao judaísmo, tanto que eles eram considerados ainda até como uma seita judaica. E eles ali estavam em Jerusalém e não queriam se afastar dali. Deus, portanto, vai usar um gatilho, o primeiro gatilho de expansão da igreja, que não é um gatilho primoroso, não é um gatilho amoroso, mas é um gatilho de dor. E esse gatilho é Saulo de Tarso. Ele, quando aparece no texto bíblico a primeira vez, ele está ali fazendo parte daquele momento da morte do primeiro mártir nosso, que foi Estevão. Nós vamos ver ele consentindo com a morte de Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, verso 58, em que ele está com as vestes daqueles que estão apedrejando. Ele está ali próximo àqueles que estavam apedrejando naquele momento o mártir, o diácono Estevão. E nós vamos ver depois no capítulo 8, do versículo 4 em diante, ele se manifestando agora como um radical religioso que vai perseguindo ali aos cristãos. Ele se coloca agora tão zeloso, como um fariseu zeloso, ao ponto de ver os cristãos como uma ameaça espiritual, uma ameaça ali de ser eles um movimento herético. Assim, Saulo,
por ser ele zeloso, por ele ser radical, ele se coloca ao ponto de perseguir os cristãos. No capítulo 8, no versículo 4, é dito que ele arrastava os cristãos. Em outros textos, como no capítulo 22 ou no capítulo 26, nós vamos ver sendo falado sobre esse momento de perseguição, em que ele é apresentado também não apenas arrastando cristãos, mas além de lançá-los à prisão, até mesmo levando muitos desses cristãos à morte. Portanto, o apóstolo Paulo se torna um gatilho de expansão da igreja, porque a igreja agora, sob a ameaça de perseguição, ela é constrangida a sair de Jerusalém, a começar a pregar a palavra de Deus para vários lugares, e nós vemos no capítulo 8 mesmo, essa expansão se iniciando em Samaria, com o diácono Filipe, que começa a pregar a palavra de Deus, e multidões ali são salvas, pessoas são curadas, pessoas são libertas, é manifestado o poder de Deus. Mas esse capítulo 9, ele é importante, por quê? Porque agora vai mostrar a expansão da perseguição, porque Saulo agora tem por intenção não perseguir apenas os que estavam em Jerusalém ou na Judeia, mas levar essa perseguição mais além. Porém, algo inusitado acontece. O perseguidor agora se encontra com Jesus de Nazaré. O perseguidor agora se encontra com o Senhor Jesus. E algo de fenomenal acontece. O perseguidor vai se tornar perseguido pelo Evangelho de Cristo. É interessante que daqui para frente nós vamos ver essa expansão do Evangelho de forma visível, porque afinal de contas, até esse momento, estava a igreja presa em Jerusalém, Judeia. Agora ela começa a se expandir. E do capítulo 13 em diante, nós vamos ver, logo depois desse momento de conversão do perseguidor, ele se tornando o maior missionário que a igreja cristã teve. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, que é o Saulo de Tarso, ele vai se tornar aquele que mais escreveu no Novo Testamento e mais influenciou pessoas a escreverem, aquele que expandiu o Evangelho de forma tão formidável e eficaz, porque ele chegava em lugares e em poucos momentos, em poucos dias, ele conseguia não só ganhar multidões para o Senhor, mas preparar liderança para que uma igreja ali fosse formada. E mais ainda, ele conseguiu ir aos limites do Império Romano, se tornando um supervisor do Evangelho. Ele, além de se tornar tão grandioso na obra missionária, se torna o maior teólogo cristão da história. Portanto, esse momento é importante, porque vai falar da conversão de alguém que perseguia a igreja, para se tornar este um pivô do Evangelho em todo o mundo. Então esse texto é um texto formidável para todos nós, tanto que a informação que há nesse texto, ela é repetida no livro de Atos dos Apóstolos mais 2 vezes. Lá no capítulo 22 é falado novamente sobre esse momento, quando o apóstolo Paulo está em Jerusalém. E no capítulo 26, quando ele está diante ali de Agripa, ele fala novamente, conta novamente esse momento. E esse texto, de forma proposital, é registrado pelo evangelista Lucas e é apresentado 3 vezes para nós, para mostrar quão importante esse texto é para nós, porque fala da conversão de alguém que se tornaria um grande líder no meio cristão. Mas aí você para pensar e diz: mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. De que forma podemos aplicar isso em nossa vida? De uma das melhores maneiras possíveis. Porque esse texto tem como palavra-chave por trás dele o poder da graça. O poder da graça. Porque onde nós não podemos agir, da maneira que nós não podemos agir, onde nós não podemos chegar, a graça de Deus, ela chega. O poder de Deus, ele faz aquilo que nós podemos menos imaginar, porque Deus pode todas as coisas. Por isso, nesse texto,
eu quero trazer para vocês, com a conversão de Saulo de Tarso, a prova de que Deus, através da sua graça, Ele pode transformar qualquer realidade. Ele pode transformar qualquer realidade. Aquilo que é impossível para nós que somos homens, aquilo que é impossível para nós que somos humanos, é possível para Deus. Então, para Deus, nada é impossível. Por isso, nesta noite, amado irmão, nesse texto, nós podemos encontrar, já de antemão, essa ação transformadora que a graça ela faz de realidade. Para isso, vejamos alguns fatores. O primeiro fator é nós enxergarmos o estado decadente de Saulo de Tarso. O texto ele inicia mostrando o estado decadente de Saulo de Tarso. Ele é apresentado no texto, logo no primeiro versículo, como um cruel perseguidor. O texto apresenta até termos peculiares. O texto diz que ele respirava ameaça e morte. Ele respirava ameaça e morte. O zelo cego, religioso daquele homem, não fez ele apenas ser alguém que fosse zeloso em defender o que cria. Ele vinha, na verdade, de uma escola moderada. A escola de Hileu, que ele estudou aos pés de Gamaliel, era uma escola moderada, e Gamaliel era um homem moderado. Nós vemos isso no capítulo 4, inclusive, a forma moderada que ele conduz ali, aquele primeiro encontro que o Sinédrio tem com os apóstolos. Na verdade, ele é um meio para que os apóstolos fossem libertos. Ele era um homem moderado. Saulo era para ser moderado. Ele tinha um instrutor moderado. Ele tinha alguém equilibrado. Porém, o texto apresenta um homem desequilibrado, movido pelo ódio, que estava ali, na verdade, respirando ameaça e morte. Aquele homem, portanto, ele, o seu zelo cego, fez dele uma pessoa que era cruel, que não media esforços para chegar a atingir aquilo que ele tinha de propósito. Não importava se fosse matar cristãos, não importava se fosse destruir famílias, não importava o que ele fizesse, ele queria cumprir a sua missão, e era uma missão de morte, uma missão de ódio, uma missão de destruição. Aquele homem que tinha tudo para ser alguém que foi preparado no lugar certo, ser uma pessoa moderada e equilibrada. Naquele momento, ele estava, como uma pessoa desequilibrada, cheia de ódio, de rancor, de ameaça e de destruição. A vida de Saulo, pela sua cegueira religiosa, fez dele, na verdade, em vez de ser uma pessoa boa, uma pessoa má. Abrindo aqui rapidamente um parênteses. Tenhamos nós cuidados, irmãos, com o nosso zelo exagerado, com o nosso cuidado exagerado de forma ritualista ou religiosa. Às vezes, pelos nossos propósitos religiosos, nós estamos atropelando pessoas, estamos destruindo relacionamentos, estamos acabando com a vida de outros por causa de um zelo exagerado. Deus, ele não procura um zelo exagerado. Deus procura que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. E a marca do cristão é o amor genuíno que é manifestado de nós para com os outros. Por isso devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. É interessante, amados irmãos, que esse termo, respirar ameaça e morte, essa ideia de respirar, ela tem uma perspectiva da ideia de um predador que circula a presa. Ele respira a ideia de alguma forma, destruir aquela presa. Era o estado que Saulo de Tarso, ele estava. Mais ainda,
ele não estava se contentando com a perseguição que ele estava fazendo em Jerusalém. Ele queria mais, ele queria expandir essa perseguição, ele queria levar fora dos limites da Palestina, ele queria chegar ali a Damasco, ele queria expandir, ele queria destruir, ele estava como inimigo da igreja de Deus. Ele estava querendo ser o inimigo da igreja de Deus. E no verso 2 vai nos mostrar algo ainda peculiar quanto ao estado que o futuro apóstolo Paulo, Saulo de Tarso ali, ele estava naquele momento. Ora, ele não estava apenas coberto de ódio, mas ele estava coberto com a autorização dos homens. Ele vai atrás das cartas, ele vai atrás de ser ele, de alguma forma, aceita a ideia dele, ser ele aceito naquele propósito. E ele consegue cartas de autorização para continuar perseguindo os cristãos, para levar mais longe a sua ideia, para ele tornar esse zelo radical cada vez mais aceito. Ele queria que a sua ideia fosse endossada por outras pessoas, e ela foi. Ele recebe essas cartas. É o politicamente correto. Saulo estava fazendo tudo dentro da lei. Ele estava recebendo ali o apoio do sumo sacerdote, ele estava recebendo o apoio do sinédrio, ele estava recebendo o apoio das autoridades para fazer aquilo que ele queria fazer. Atenção, irmão, nem tudo que parece certo é segundo a vontade de Deus. Tenha cuidado quando você está muito parecido com certo e você está seguindo apenas os seus propósitos. Nós não estamos aqui para fazermos os nossos propósitos, nós estamos aqui para seguirmos a vontade de Deus em nossas vidas. Tenha cuidado para não estar se tornando o inimigo de Deus. E novamente eu chamo a sua atenção: todo aquele que não ajuda atrapalha, todo aquele que não está apoiando está sendo de alguma maneira um inimigo, todo aquele que não está sendo servo de Deus está de alguma forma se tornando servo de Satanás. Tenha cuidado para que você não esteja tomando as decisões erradas e principalmente achando que por estar endossado por outros você está certo. O homem pode lhe entender, as pessoas desse mundo podem entender a sua intenção, mas se você está contra a vontade de Deus, você é inimigo de Deus. E não adianta ter apoio do mundo, não adianta ter apoio das pessoas, se você não tiver o apoio de Deus, você está derrubado, está destruído. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra você, você não é ninguém. Entenda isso. Saulo estava querendo fazer o que era certo, mas estava fazendo o errado. E esse era o estado de Saulo, porque a graça não tinha ainda envolvido a vida de Saulo. Ali estava um homem que estava perdido espiritualmente, tentando de alguma forma se auto-advogar, tentando de alguma forma se auto-justificar. E o que ele estava fazendo era destruição. Porém, como nós falamos, Deus, ele com a sua graça, ele pode transformar qualquer realidade. Nós vemos que agora, esse homem que estava num estado decadente e perdido, ele tem algo especial que acontece na vida dele. E esse algo especial, nós vamos ver do versículo 3 em diante, sendo aqui exposto para todos nós. Portanto, para Deus mudar a realidade de Saulo, a graça de Deus primeiro derruba a Saulo. O texto vai dizer para nós o seguinte: que ele vinha a caminho ali de Damasco, e de repente a luz o cercou, uma luz tão quão resplandecente, e muito mais resplandecente, aliás, do que o sol. O texto vai dizer, por exemplo, lá em Atos 22:6 e 26:13, que era meio-dia.
O sol estava no seu auge e naquele momento uma luz brilha muito mais do que o sol. O texto vai dizer que essa luz o cerca. Amados irmãos, a graça do Senhor, ela nos cerca. Ela que vem até nós. Ela que toma posse das nossas vidas, ela que entra nas brechas que nós nunca imaginaríamos que ela entraria, ela é que toma conta de nós, porque a graça de Deus, ela é gloriosa e grandiosa. O texto mostra essa eficácia, aquela luz cerca Saulo, e é interessante, amados irmãos, que o obstinado Saulo, que vinha com o objetivo de ir ali naquele caminho para destruir os cristãos que estavam em Damasco, ele que vinha imponente, certo das suas decisões, naquele momento, quando ele se encontra com a graça, não lhe resta outra atitude senão de cair por terra. Amados irmãos, diante da glória de Deus nós não somos nada. Você pode ser grande para alguém, você pode ser grande para a sua cabeça, você pode ser grande para os seus propósitos pessoais, você pode achar que é grande, mas diante da glória de Deus ninguém é nada, todos caem por terra, porque o nosso Senhor é maior do que tudo isso. E é interessante, se Deus quer transformar o nosso estado, se prepare, Ele vai lhe derrubar primeiro. Ele vai derrubar o seu projeto primeiro, Ele vai derrubar o seu sonho primeiro, Ele vai derrubar o seu orgulho primeiro, Ele vai derrubar primeiro a sua vaidade, Ele vai lhe arrastar nos chãos, porque Deus, a graça dEle, ela nos cerca e ela nos derruba para mostrar que Ele é maior do que todos. O texto é claro, portanto, que ele é derrubado. O texto aqui, na minha versão, diz que ele caindo por terra, mas no texto, em outros versículos, como Atos 26 e 14, mostra que ele é literalmente derrubado. E mais ainda, não só Saulo cai, mas todos que vinham com ele. A graça, quando gosta de bater na gente, não bate só na gente, irmãos, bate em todo mundo que está perto, porque ela é poderosa demais. Ela vai atingir a sua família, ela vai atingir os seus amigos, ela vai atingir aqueles que estão próximos de você, porque a luz de Cristo começa a brilhar mais forte, ela começa a brilhar mais forte em nossa história. A graça de Deus é imponente e poderosa. Por isso, irmãos, não dá para entender Deus, não dá para medir Deus, não dá para você de maneira nenhuma querer de alguma forma colocar Deus como se estivesse num conta-gotas. Ele age de forma surpreendente, de forma imediata, de forma inesperada. O jeito é dele, a forma é dele, ele continua sendo Deus. É interessante que essa graça que derruba Saulo, Saulo não consegue resistir ela. É interessante, amados irmãos, aqui, quando Jesus ele fala para Saulo, no verso 4, no capítulo 9, verso 4, só diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá em Atos 26 e 14, há um complemento, na parte B. Não é apenas Saulo, Saulo, por que me persegues, que Jesus disse. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro, inútil é para ti resistires o meu aguilhão. Deus compara naquele momento Saulo como um touro bravo, em que o boiadeiro usa o aguilhão para cutucar o touro bravo, para ir usando as aguilhadas naquele touro bravo, até o momento que o touro perde a força e ele se lança no chão, porque não consegue mais resistir o aguilhão do boiadeiro.
O boiadeiro Jesus agora vem cercando Saulo e ele não consegue mais resistir a Jesus de Nazaré. Mas que aguilhadas foram essas que Saulo ele teve em sua vida? Até aquele momento, possivelmente, amados irmãos, isso aqui é apenas deduções teológicas, mas possivelmente, como vários pensadores, como John Stott e outros, possivelmente Saulo era um dos fariseus que ouviram Jesus literalmente pregar. Ele era da mesma idade quase de Cristo, morava em Jerusalém. Com certeza ele deve ter visto aquela multidão ao lado ali de Jesus. Talvez foi um dos curiosos que foi ouvir Jesus pregar. Talvez foi um da multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Talvez ele de alguma forma foi envolvido antes com aquela pregação. Por isso que ele respira ódio lá na frente. Ele com certeza, ele estava presente ali no momento em que Estevão, com o seu rosto brilhando como de um anjo, estava pregando aquela mensagem ornamental, e ele talvez fosse um daqueles que rangiam os dentes quando estavam ouvindo a poderosa palavra de Deus. Ele estava sendo aguilhado pela graça. Ele tentou fugir, tentando matar cristãos. Ele tentou ser o touro bravo, se colocando contra o boiadeiro Jesus. Mas ninguém resiste a essa graça. Jesus foi até Saulo, derrubou ele no chão, porque ele tinha obra na vida desse homem. Não há quem possa resistir à graça do Senhor. Ela vai onde menos a gente imagina. Ela toca nas nossas feridas. Ela age no nosso coração. Ela age em nossa mente. Não adianta tentar escapar desse Deus. Se renda pelo que Ele quer na sua vida. Se jogue aos pés do Salvador. Mas mesmo a graça sendo tão imponente e poderosa, ela não é louca. Preste atenção. Deus não age de forma louca. Deus age sempre de forma lúcida e cognoscível. Deus, o Evangelho, gosta de ser racional. Jesus não chega ali apenas como um raio de luz ali para aquele homem. Jesus chega conversando com ele. Jesus, ele quer agir na tua vida, mas ele quer explicar para você como ele quer agir. Ele quer conversar com você, porque o nosso Deus não é um Deus apenas de longe, o nosso Deus é de perto. O nosso Deus não quer apenas te amedrontar, o nosso Deus quer te botar debaixo da asa dele. Ele quer que você seja amigo dele, ele quer contar os mistérios dele para você. A graça, ela é lúcida, ela é lógica, ela é racional. Deus quer mostrar e contar e conversar com você. Jesus sempre gosta de conversar. Você está ouvindo a voz dele, irmão? Você está ouvindo Jesus falando para a sua vida? Você está ouvindo os mistérios que ele quer te contar? Pare de tapar os ouvidos e ouve. Como já disse, a graça, ela é lúcida, ela é racional. Por isso que o texto vai nos mostrar que ela não força, ela orienta. Ela é poderosa, mas ela não força, ela orienta. O Saulo, que agora estava tão certo do que queria fazer, naquele momento que cai ao chão, ele fica desnorteado. Quando ele vê a glória do Senhor, tanto que ele começa perguntando: quem és? Quem és tu, Senhor? Quem é? E é interessante, lá no texto, no capítulo 22, versículo 10, parte A, é dito ainda por Saulo: o que eu devo fazer? Jesus gosta de fazer isso com a gente, irmão.
deixar você primeiro desorientado, bater em você para você ficar tonto, para que você veja que as suas ideias são pequenas, que você não é ninguém, que você não sabe de nada, para Ele te ensinar o que você deve fazer. Aprenda com Jesus de Nazaré. Faça como Saulo, pergunte o que eu devo fazer. E Jesus ensina, vá lá para Damasco, vá, pode ir. Eu vou te orientar, você vai ser orientado. Irmão, você não está entendendo nada na sua vida, está passando esse revés grande, a graça te derrubou, você está tonto e não está entendendo. Espere, Jesus vai te orientar. Espere para o que Ele vai falar para você. Abra os seus ouvidos. A voz do Senhor vai falar para a sua vida. Mas essa graça, ela é imponente e ela é visível. O Saulo, valentão, ele quando se encontra com essa graça e não resiste, ele fica cego fisicamente. Porque ela é grande demais para nós. Ele fica cego, mas o Saulo que antes via e era cego espiritualmente, agora ficou cego fisicamente, mas os seus olhos espirituais abriram. Ele viu Jesus de Nazaré glorioso, ele viu Jesus glorificado. Às vezes Deus quer primeiro te cegar, irmão. Você está vendo demais. Está preocupado demais com seu dinheiro. Está vendo demais quem está ao teu redor. Está olhando demais para esse mundo. Deus quer primeiro te cegar para mostrar a glória dele para a sua vida. É melhor perder os olhos e ver a glória de Deus do que continuar vendo e ir para o inferno. A melhor coisa do mundo é estar vendo Jesus de Nazaré. Agora, amado irmão, o texto é claro. Esse encontro glorioso e poderoso mexe com a vida daquele homem. A graça, ela vem fazendo o trabalho completo sempre. O texto vai nos contar a história do perseguidor, que quando ele chega em Damasco, Jesus aparece para o servo dele, Ananias, ensina o caminho e diz, vai cuidar do meu servo lá. Ananias fica assombrado e diz, mas Senhor, esse daí não é o perseguidor, Senhor. Esse daí não é o infeliz que está matando um monte de gente lá em Jerusalém, nessa peça ruim. Deus disse, vai, porque ele é meu escolhido. Ele é instrumento escolhido para mim. Vai e obedece. E Ananias é surpreendido, sabe por quê? Porque a graça faz trabalho completo na vida de Saulo. E a conversão de Saulo é inegável. Como nós podemos ver isso no texto? Versículo 9 e 11. No 9 é dito que Saulo fica em jejum. No 11 é dito que ele está em oração. Quem se encontra com essa graça, esqueceu que é valentão, esqueceu que o que está querendo fazer, ele está querendo é falar com Deus. Quem se encontrou com essa graça, ele quer viver em oração, porque é melhor ouvir a voz do Senhor e sentir as maravilhas dele em nossa vida. É viver em oração. Olha aqui, amado, se você se sente meio frio e apático, se você não está sentindo o fervor da graça de Deus, da sua presença, corra para os pés do Senhor. Vá falar com o Senhor. E oração não é meramente petição, não é a reza que você faz, é você conversar com Deus. Vá conversar com Ele, vá ouvir o que Ele tem para falar com você, vai entrar em jejum, vá se consagrar para entender o que Ele quer fazer na tua vida. Saulo é convertido genuinamente. O verso 17 vai nos trazer uma segunda prova,
que ele estava realmente transformado ali. Deus tinha sacudido com a vida dele. No verso 17, quando Ananias chega ali e impõe as mãos sobre a cabeça do perseguidor, que agora estava deixando de ser perseguidor para ser agora o perseguido, ele agora fica cheio do Espírito Santo. Quem está com a graça do Senhor busca ser cheio do Espírito Santo. Quem foi alcançado pela graça, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em você e derramar a glória dele sobre a sua vida. Ser cheio da graça tem dois sentidos básicos. Em primeiro lugar, numa perspectiva de salvação, como Paulo mesmo ele fala em Efésios capítulo 5, verso 18, está falando ali de santidade, de mudança de hábito, de transformação de atitude. Mas Lucas gosta de usar esse termo quando está escrevendo em Atos aqui, não nesse sentido, mas no sentido fenomenológico do Espírito Santo. É ele vir sobre você, é ele derramar o poder dele sobre a sua vida, é ele distribuir os dons na sua história, é ele usar você como meio e canal de bênçãos para outras vidas. É hora de estar cheio do Espírito Santo. Por que que você está se sentindo vazio? Por que que você está se sentindo cabisbaixo? Se o Espírito Santo de Deus já está derramado sobre toda a carne, sinta a presença dele. Ele quer descer sobre você, ele quer encher a tua vida, ele quer te usar como instrumento de glória. E é interessante, no verso 18, esse Saulo, que agora não é mais perseguidor, mas se torna o perseguido pelo Evangelho. No verso 18 é dito claramente que ele logo é batizado. Quem é salvo no Senhor, ele quer confirmar e gritar para o mundo que é salvo. Não é crente 007, não é crente tímido, não é crente envergonhado. Ele procura logo mostrar para o mundo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro e que nada mais poderá afastá-lo do amor de Deus. Se você tem esse Espírito Santo na sua vida, pare de ter medo de falar de Jesus. Pare de ter vergonha de falar do Evangelho. Abre a tua boca, porque você vai ser instrumento de salvação para outras vidas. Nós temos que gritar para o mundo que fomos batizados, que confirmamos para o mundo que fomos salvos em Jesus, que dizemos para o mundo que cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que não vivemos nós para nós mesmos, mas é Cristo que habita em nós. Morra o seu velho eu. Mate todo dia o seu velho desejo, que Jesus esteja ressurreto todos os dias da tua vida. E amados irmãos, o perseguidor agora é o perseguido, é o Saulo que vai se tornar o grande apóstolo Paulo, porque o ministério logo lhe é apresentado. Não é por um acaso que Deus queria apenas ali mostrar o poder dele para Saulo, mas ele queria mostrar para Saulo que a obra que ele tinha na vida dele era muito grande. E é interessante, é logo apresentado no verso 15, que ele seria um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor para gentios, para reis, para israelitas, para ser ele um propagador da salvação. Mas espera aí, a gente já imagina coisa grande. Deus me chamou para ser um conferencista internacional. Deus me chamou para ser um multimilionário na igreja. Só vai ter prosperidade na minha vida. Vamos para o verso 16. Olha o que Deus chamou Paulo. Pois eu lhe mostrarei quanto é necessário sofrer pelo
meu nome. Ser chamado para um ministério, amado irmão, olhe para cá. Quem ambiciona ser pastor, quem ambiciona trabalhar para o reino, ser chamado para o ministério é abraçar uma cruz pesada, é estar disposto para sangrar por esta obra, é ser como ovelha levada todos os dias para o matadouro, é estar disposto a morrer por esta fé, é estar disposto a sofrer por Jesus de Nazaré. Esse Saulo, que tinha vindinha toda delicada e cuidada, ora, a família dele era rica, era de classe média alta, estudou nas melhores escolas, estava aos pés dos mais sábios em Jerusalém, era bem cuidado. Jesus puxou ele para sair dali a pouco, sendo perseguido já em Damasco. Ele, quando sai dali de Damasco, passa 3 anos ali no deserto, vai em Jerusalém, ninguém quer ver ele, ninguém quer chegar perto dele, é esquecido em Tarso, é que Barnabé lembra dele, chama ele, aí começa o trabalho em Antioquia da Síria, mas depois vai para a sua primeira viagem missionária, e logo na primeira viagem missionária leva pedrada, é preso, apanha. Na segunda viagem missionária nós vamos ver esse Saulo sofredor. Ele vai para Filipos, recebe pedrada, é preso, leva chicotada, está preso ali. Em vez de estar chorando, ele está cantando ali em Filipos, louvando ao Senhor na madrugada. É o Saulo que na terceira viagem missionária, ele vai estar ali em Éfeso. A cidade toda sai para linchá-lo, porque ele fazia a diferença, ele incomodava. Ele tem que fugir, vai ser futuramente preso, passa vários anos preso, é levado ali para Roma, fica como náufrago ainda no caminho, chega em Roma, fica preso, depois é solto, é preso de novo, é esquecido pelos crentes na masmorra. Tinha tudo para estar revoltado com o Senhor, mas o Senhor chamou ele para sofrer pelo seu nome. Em vez de estar batido no fim da sua vida, ele está olhando para o céu e dizendo: eu estou sendo derramado em libação, mas eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, reservada, me dará a mim e a todos que amarem a sua vinda. Olhe para cá, irmão. Você ainda quer essa graça? Você ainda quer esse Jesus? Olhe para cá. Você vai sofrer. Você quer ainda esse Jesus? Você vai ser odiado. Vai ter pedrada na tua vida. Vai ter luta, vai ter guerra, mas o Senhor vai estar do teu lado. Vituperado neste mundo, nós seremos glorificados com Ele lá. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará este corpo abatido em um corpo de glória semelhante ao dele. E essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que está nos reservada nos lugares celestiais. Viaje, seja levado pela graça. Ela vai te colocar em deserto, ela vai te colocar em batalhas, ela vai te colocar em lutas. O caminho é apertado mesmo, mas o final dele é a vida eterna. Você quer seguir Jesus ainda, irmão?
Não é só vitória não, vai ter derrota também. Vai ter luta, vai ter choro. Mas lá no céu nós teremos a vitória final. Eu convido você mais do que nunca a entender o poder da graça. Ela transforma todo estado. Se você está em estado de medo, ela vai transformar esse medo em coragem. Se está em estado de frieza, ela vai transformar a tua frieza em fervor. Se está em um momento de desilusão, para, porque a graça está te cercando, ela está te enchendo, ela está te derrubando, ela te está fazendo uma nova pessoa. Seja levado pelo Espírito Santo de Deus. E eu encerro esta palavra chamando a atenção de você. Você quer fazer a diferença? Mata todo dia o teu ego. Mata todo dia o teu eu. Que você diminua e que Cristo brilhe na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.